Saudações, meus caros amigos, meus espectadores, as pessoas que estão assistindo esse vídeo por curiosidade. Sou o Calum Viver, da maneira que se escreve e a maneira que se lê. E hoje eu estou aqui, nesta linda imagem desta câmera tão nova, recém-comprada, né? Hoje eu venho falar sobre um problema há muito tempo discutido no meio filosófico, no meio acadêmico, no meio teológico. É uma das coisas mais intrigantes, que é atribuído a um mistério, que tem várias explicações muito elaboradinhas, mas que no fim se distanciam da verdade. Estou falando sobre o problema do mal, que por muitos ateus é dito como o melhor argumento ateísta, sendo que não é um argumento ateísta. No máximo é um argumento gnóstico, que prova que Deus é mal, que prova que Deus é mal. Ou que diz que o mal verte da mesma fonte que o bem, no caso Deus. Mas quando este argumento foi fundado, em nada ele defendia o ateísmo. Só que hoje ele é muito empregado como uma espada muito afiada pelos ateus. Então eu vim aqui propor uma nova visão para este problema do mal. Já adianto que não venho aqui com ortodoxia normal, não venho com algo sistematizado, como já era pregado por Aquino, Tomás de Aquino, por Santo Agostinho, nem por Arminiano ou Calvino. Nada disso. O que eu proponho aqui é algo novo, mas extremamente lógico e racional. Já proponho a vocês que, para assistir esse vídeo, que se desfaçam de opiniões preconcebidas. Não venham aqui querer militar, não venham aqui querer impor uma visão, porque eu estou aqui para ensinar. Por mais que eu seja muito jovem, eu tenho um raciocínio muito fundamentado, eu sou uma pessoa muito lógica, tenho uma visão muito adiante da minha própria idade. Então, peço respeito, peço que abram suas mentes e compreendam o que eu estou falando. O problema do mal, muito amplamente utilizado, tem sua maior arma o trilema de Epicuro, que diz que se Deus é todo poderoso, todo amoroso, todo bom e todo onisciente, por que existe o mal? Isso é incompatível. Como um Deus que tem todos esses atributos pode permitir algo tão grotesco quanto o mal existir? Bom, se Deus é todo poderoso, mas mesmo assim ele não destrói o mal, significa que Deus é mau. Ou se Deus é todo bom e ele quer destruir o mal, mas não pode, então ele não é todo poderoso. E mais ainda, Deus não pode prever este mal? Então por que este mal existe? Deus não é onisciente, então? E é neste ponto que eu desenvolvi a minha própria tese. De princípio, posso dizer a minha trajetória no ensino teológico. Antes eu tinha um pensamento arminiano, por mais que eu não frequentasse nenhuma igreja adventista, nenhuma igreja, como posso afirmar, evangélica, protestante, nem católica. Eu era um desertor de tudo. Eu tinha um pensamento arminiano, de que Deus sabia previamente que o mal existiria, mas que não foi ele que causou. Só que isso não cabia na minha cabeça. Por mais que eu defendesse isso não era compreensível por mim. Como que Deus pode prever algo que não foi ele que criou? Quem informou Deus dessa informação? Deus ligou a televisão e viu o final do filme? Então quem criou esse filme? Como Deus sabe do futuro se não foi ele que fez? Se Deus pensa em algo e este algo já aconteceu, então da onde Deus tirou essa informação se não foi dele próprio? Da onde Deus tirou a informação do futuro se não dele próprio? Ora, da onde? Assim, neste contexto, estamos atribuindo que não foi Deus que criou o universo, que Deus é apenas o espectador e que o tempo é o Deus criador. Porque é o tempo, no futuro, que está informando a Deus que o mal existiria. Por mais que Deus não esteja conectado ao tempo, ele esteja desconexo, a gente atribui que Deus é simplesmente uma pessoa um espectador, e que a base do futuro ele faz o passado, isso não é concebível na mentalidade de um Deus.
poderoso, porque nessa perspectiva a gente está dizendo que Deus não tem uma informação e Ele está buscando essa informação no futuro para fazer o passado. Mas o passado é feito o futuro é feito do passado. Como isso é compreensível? Isso foge à lógica. Muitas pessoas vão dizer que isso é um mistério. É um mistério? Acho que a palavra mistério, quando empregada na teologia, é só uma forma de fugir da verdade. É fugir de uma explicação mais aprofundada. Você simplesmente diz, é um mistério divino. Então, não temos essa autoridade, não temos este nível de inteligência para discutir um mistério. Então, ficamos na aceitação, não é? Todavia, eu não aceitava isso. Chegou um momento que eu não aceitei mais. Eu disse, não, isso não é certo. Não é certo. Por mais que eu soubesse que Deus existia, eu atribuía a ele um sentido de indiferença com o mundo. Que é isso que o trilema de Epicuro prega, que Deus é indiferente. E por muito tempo fui um agnóstico ateísta. Não, agnóstico ateísta. Eu queria que Deus existia, mas não me importava com isso porque ele não me importava comigo, segundo essa lógica. Mas então, eu raciocinei que a ortodoxia estava pregando algo equivocado. Ela estava atribuindo a Deus algo que não é próprio dele. Porque como Deus poderia idealizar o mal se Deus é tudo bom? A mente dele nem mesmo poderia conceber algo tão grotesco quanto o mal. Pois Deus só pode analisar as coisas a partir do que elas existem. Não a partir de algo que ainda não existe, porque senão seria ele próprio que teria criado. Como o mal pode existir? Sendo que não foi Deus que o criou. Sendo que Deus é o próprio Deus Criador. É por isso que um dos fatores principais para mim desenvolver esta minha concepção nova foi de Charles Taze Russell. Aqueles que já me conhecem muito bem sabem que eu tenho um grande apreço por este homem. Seu ensino foi muito amplamente contundente em defender a verdade. Tanto que ele é chamado de o arauto da verdade. Então, Russell disse assim nos primórdios de sua juventude: um Deus que usasse seu poder para criar seres humanos, que de antemão sabia que seriam atormentados eternamente e que os predestinasse a isso, não poderia ser sábio, nem justo e tampouco amoroso. Seu padrão seria mais baixo do que o de muitos homens. Russell aqui estava criticando a doutrina da predestinação, de que Deus estaria predestinando os seres lá no começo, de que você vai pro inferno, você vai pro céu, porque ele quer, porque ele é Deus, entendeu? Russell estava predestinando isso, estava criticando isso. Mas aqui está implícito uma questão maior. Não basta Deus causar. Se ele souber, ele já está errado. Porque se ele sabia que o mal seria criado, a partir do ato da criação, isso implica que ele foi responsável. Que a criação foi um erro, porque ele sabia que a sua criação traria o mal. Então, a gente cai com os burros na água aqui. Porque se esse Deus soubesse que a gente ia sofrer, e mesmo assim escolheu criar a gente para que a gente sofresse aqui, não vou entrar em questão de redenção agora, isso é mais pro final, mas se esse Deus soubesse que a gente ia sofrer, ele não nos criaria. O mais lógico seria que ele não nos criasse. Porque quando Deus não sabia que o mal iria se manifestar. Deus, como sendo todo bem, não poderia conceber isso em sua mente. Porque a gente entraria no dualismo. A explicação que muitos teólogos afirmam, como o Rodrigo Silva, diz que Deus não pode duelar contra si mesmo. Só que nisso a gente atribui que Deus é esquizofrênico. Porque Deus está pensando, bom, tem uma parte dele que quer criar e tem outra que é racional que diz, não, a gente não pode fazer isso. Como na criação. A gente é obrigado a criar os seres que vão nos trair. Por quê? Porque não é justo a gente não criar eles. Mas quem vai julgar o próprio Deus de não ter criado esses seres se não for o próprio Deus? Então, Deus está duelando contra si mesmo nesse quesito. Deus não duela contra si mesmo, mas o próprio argumento dele não duelar contra si mesmo significa que ele está buscando uma aprovação contra si. De que existe um dualismo dentro dele. O dualismo existe em nós. Nós temos essa dualidade entre pecado
e o amor é a ligação direta que temos com Deus. E o pecado é a corrupção desse amor, que nos leva ao erro. Durante o dia, a gente tem vários momentos em que o pecado e o amor estão em queda de braço ali dentro de nós. Isso existe em Deus? Obviamente que não. E quando as pessoas atribuem que o meu argumento de não criação é um argumento totalmente, nossa, que pessimismo, que niilismo é este que você prega, é um espantalho que fazem de mim. Me desculpa, mas é um espantalho. Vocês não têm um argumento sólido para dizer, bom, calma, Deus criou isso porque isso e aquilo. Não, vocês tentam fugir de uma coisa tão simples. Se Deus, sendo todo bom, Ele é o bem supremo, a criação não adicionou nada a Ele. Deus não precisa de nós para ser Deus. Deus não precisa do homem para adorar Ele, para Ele ser Deus. Porque Ele é o bem supremo em si mesmo. Ele é o absoluto, ente perfeito. Nada é somado a Ele, nem nada pode ser subtraído. Então a criação foi um ato de amor e não de necessidade. Porque muitas pessoas dizem que Deus escolheu trazer o mal a partir do bem. Não, que Deus escolheu trazer o bem a partir do mal do que impedir que o mal existisse. Isso é uma frase de Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, me desculpe. Mas a própria frase de Agostinho é desbancada pelo próprio conceito de Deus que tanto ele quanto Tomás de Aquino utilizam para descrever Deus. Dizem que Deus é o bem supremo. Só que se Deus é o bem supremo, então a recriação não foi uma necessidade. Foi um ato de bondade, foi um ato de amor, promovido pelo amor de Deus. Então, Deus não precisava da criação para ser Deus. É muito simples pensar isso. Não ia privar Deus de nada, porque Ele é o bem absoluto. A criação trouxe a possibilidade do mal, mas Deus não sabia dessa possibilidade, porque Ele não poderia idealizar isto. Mas no conceito arminiano, Deus tinha total convicção, não como possibilidade, mas como realidade conclusiva. Era conclusivo que aquilo ia acontecer. E mesmo assim Deus escolheu criar. Por quê? Por quê? Mas vamos dizer, Deus já tinha o plano da salvação. Deus já tinha um plano de o sacrifício de Cristo vir. Mas, meu amigo, se não houvesse a criação, não necessitaria de Cristo morrer. Não necessitaria de ninguém sofrer para isto. Então, eu não estou aqui negando o sacrifício de Cristo. Eu estou negando o fato de vocês atribuírem a Deus que Ele sabia do mal, mesmo assim criou o mal. Ah, Deus não criou o mal é uma perversão da bondade. Concordo. Se Deus é o bem supremo, quanto mais distante a gente se põe de Deus, mais o mal se personifica. Porque quando a gente nega a realidade, a gente está dando luz à imoralidade. Quando o anjo que posteriormente se chamou Satanás negou a realidade como servo de Deus, como o anjo, o querubim, sei lá o que ele era, lá no céu, por querer criar sua própria realidade sem a tutela de Deus, ou pior ainda, querer o trono de Deus para si, isso foi negação da própria realidade imposta a ele. Por ele querer negar essa realidade, ele criou em si o egoísmo próprio. Assim, o egoísmo deu luz ao pecado nele. O desejo de ser adorado gerou nele o egoísmo, que gerou o pecado, o erro. E essa mesquinhez dele foi o que deu luz a toda a desgraça que a gente tem hoje. Se Deus soubesse que Satanás faria isso, Deus não teria o criado. Mas daí ele não criaria seres livres? Bom, então Deus não teria criado nada. Porque se a própria noção de livre-arbítrio implica que o mal seja necessário, como a teodiceia do livre-arbítrio prega, defendida por Plantinga e John Wick, diz que o mal não era só inevitável, mas necessário para validar o livre-arbítrio. Ó, que é isso? Se a gente atribui que o mal é um instrumento utilizado por Deus para nos testar e validar o livre-arbítrio, então a gente atribui que o mal é utilizado por Deus. Portanto, é criado por ele e sua vontade. Se ele usa isso ao seu favor, significa que aquilo
foi criado por ele, foi idealizado por ele como parte de um plano maior. E se Deus criou o mal? Mas você diz aí que o sacrifício de Cristo foi a resposta a isso. Mas por que Cristo teve que morrer por algo que o próprio Deus fez? Como assim? E aí a gente chega na questão principal. Deus não é onisciente. Entende? Não tô aqui eu menosprezando Deus. Em nenhum momento deste vídeo eu tô dizendo Deus é culpado. Eu tô expondo o que a ortodoxia tradicional leva a gente a crer. Que foi o que me tornou um agnóstico. E hoje, bem, aqui estou eu como cristão, porque entendi essa verdade. Se a gente atribui a Deus um caráter ilógico, como algo ilógico pode criar o universo lógico? É algo totalmente esquisitinho para se pensar. Mas a grande questão, meus amigos, é esta. Deus não é onisciente. Deus não sabe do futuro. Porque o futuro não existe em ato em lugar algum, só existe em potência. Existe a potencialidade, a possibilidade. Deus, com o seu atributo de raciocínio, sendo perfeito em todos os aspectos, com um raciocínio muito elevado, com toda a experiência que ele tem a observar a humanidade por milhares de anos, ele pode muito bem ligar um ponto ao outro e dizer, bom, provavelmente isso acontecerá. Mas não é porque ele olhou o futuro e o futuro já tinha acontecido. Deus não está olhando pra gente agora no paraíso e dizendo, o Cauã foi fiel, então eu posso atribuir que ele foi fiel. Ou no calvinismo, isso é muito mais esquisito. Porque Deus está lá no começo da criação, olhou para o futuro, viu lá no céu, como é acreditado, o Cauã está no céu. Então eu vou dizer que ele realmente, ele foi fiel. Ele vai ser um dos meus escolhidos. Ué, qual foi o Deus que escolheu que eu fosse bem? Bom, foi o Deus que já está no céu? Foi o Deus do futuro ou o Deus do passado? Ué, mas Deus não está conectado com o tempo? Tá, então por que ele precisava saber dessa informação? Mas aqui no calvinismo tem uma coisa muito mais lógica. É o mais lógico, é uma questão muito mais jurídica do que filosófica. Bom, porque vamos pensar. Vamos pegar o livro de Shakespeare, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta morrem no final. Só que quem escreveu isso foi quem? Foi Shakespeare. Só que e se a gente atribuir que a culpa foi de Romeu e Julieta por terem morrido? Mesmo que tenha sido Shakespeare que escreveu que eles morreriam. A culpa foi deles, mesmo que isso fosse o destino deles escrito pelo criador deles. Eu não sei. Acho que a culpa não é de Romeu e Julieta. Da mesma forma, a culpa pelo pecado não é nossa. A culpa pelo mal não é da criatura. Se Deus soubesse, guarde bem esse ponto. E no arminianismo, a questão é muito mais filosófica. Da onde Deus tirou a informação de que o mal existiria, se não dele mesmo? Se não havia nada para ele sondar, nada para ele imaginar, nada para ele analisar e criar uma suposição. Da onde Deus tirou essa informação, se não de si mesmo? Se Deus era a única coisa que havia. Existem defesas contundentes, mas que te levam ao mesmo paradoxo. Da onde Deus tirou essa informação? E por muito tempo fui arminiano, em pensamento. E infelizmente eu não conseguia conceber a ideia de um Deus bom permitir o mal, sabendo previamente que o mal existiria. E no meu tempo de pessimista, eu tive um mergulho muito de cabeça em filósofos como Schopenhauer, que prega que seria melhor, o melhor destino à humanidade seria nunca ter existido. Porque é melhor não existir do que existir em sofrimento. Fato. Concordo, plenamente. E aí que eu venho com a minha defesa da não criação. Olha isso aqui, eu não estou dizendo que Deus deveria não ter criado o mundo. Eu estou dizendo que Deus, se soubesse que o mundo, se sua criação se corromperia,
ele não teria criado. Porque, concebendo ele como um Deus bom, todo bom, ele preferiria que a criação não existisse a criação existir em pecado e dor. E quando a gente atribui que Deus tinha que criar para... Deus deveria ter criado para trazer o bem às suas criaturas, a gente está impondo que Deus foi obrigado a criar. Pelo quê? Não sei. Você está atribuindo que Deus não é onipotente? Para mim, Deus é onipotente. Mas ele não é onisciente no sentido ortodoxo e muito menos onipresente. A gente foi contaminado por essa tríade trivial. Bom, são coisas que a gente pensa. Eu desenvolvi esse pensamento de que Deus não é onisciente. Não é onisciente. Se ele soubesse que a criação se corromperia, e ele sendo todo bom, ele não criaria nada, não criaria seres como nós, porque isso seria criar o sofrimento. Por isso que em Gênesis 6:6, Deus disse: lamentei ter criado os homens sobre a terra. Ele lamentou, porque ele teria que destruir os seres que ele criou, porque esses seres estavam corrompendo sua criação, estavam corrompendo, estavam gerando mal. Isso é muito aprofundado. É uma coisa muito... Isso aí é difícil de compreender. Eu mesmo levei bastante tempo pra aceitar. No fim, eu não tô criticando Deus, eu tô defendendo a inocência dele. Defendendo contra a ortodoxia, contra os ateus. Muito obrigado, meus amigos. A quem ouviu esse vídeo até o fim, eu sei que ele é meio longo, mas é só pra quem quer realmente aprender. Obrigado. Adeus. Estejam atentos. Eu acho que eu... é muito importante que vocês olhem aí embaixo os artigos, as teses, assim por dizer, que eu escrevi sobre este tema. É muito interessante, você vai entender muito mais a base desse vídeo lendo elas. Então, muito obrigado. E até a próxima. Auf Wiedersehen.